Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh, um podcast sobre filmes, séries, música, nostalgia, livros, histórias e o que mais eu tiver vontade de conversar aqui com vocês. Te ajeita por aí que o episódio de hoje já vai começar. Oi, gente, tudo bem? Nossa, faz muito tempo, pra variar, né? Eu acho que faz uns 2 meses e meio, mais ou menos, desde o último episódio. Eu lembro que era começo de dezembro, então estamos no meio de fevereiro, literalmente no meio. Faz bastante tempo, então. Eu tô gravando esse episódio primeiro porque tava com saudade de falar sozinha, mas gravar a minha fala sozinha, porque conversar sozinha eu converso o dia inteiro, o tempo todo. E também porque hoje tá mais agradável a temperatura, então eu consigo raciocinar minimamente para poder falar sobre algum assunto. Em dias de frio extremo no inverno eu não consigo, e no verão eu também não consigo quando passa de 30 graus. Hoje é um domingo, tá começando a engrossar a chuva e às vezes até alguns trovões estão acontecendo. Então, não sei se vai pegar no microfone, provavelmente não, mas se der um barulho de fundo aí, vocês vão saber que é trovão. Tava com saudade de gravar um podcast e hoje não tenho assim uma coisa muito específica para falar sobre, mas eu queria conversar sobre estar satisfeito com a vida ou como conseguir ficar mais satisfeito com a vida, independentemente de como é a tua vida, do que tu pretende, quais são os teus planos, o que tu espera do futuro. Vou falar isso muito por mim, né? Porque eu não posso falar pelos outros. Mas eu tenho pensado muito e quanto mais velha eu fico, mais eu penso sobre isso. No último episódio eu comentava sobre estabilidade financeira, sobre freelas que não davam certo. E a verdade é que eu acho que a gente pensa demais. Eu vou falar a gente, mas eu tô falando de mim. Mas vamos entrar juntos nessa conversa. Eu acho que a gente pensa demais, idealiza demais de o que seria a vida perfeita, o mundo ideal, a felicidade plena da nossa vida. E a gente esquece muitas vezes que o mínimo também é bom, mas não um mínimo de tipo, estou sobrevivendo ao invés de viver, não. O mínimo, assim, de o aceitável, o que pode ser confortável para ti. Tu não precisa estar ganhando vários mil e imaginar a tua vida como se tu fosse um grande milionário, como se tu tivesse super sucesso. A menos que, claro, esse seja o teu sonho, essa seja a tua ambição de vida, querer ser famoso, querer ser reconhecido pelo que tu faz, não sei. Mas eu falo isso de uma maneira mais simples, mais pé no chão, baseado no que eu vivo, né, nesse caso. Eu já vi muita gente que o básico era o impensável para elas, que queriam sempre mais, mais e mais, mas elas não tinham absolutamente nada, elas não faziam nada, não começavam de lugar nenhum, só miravam muito lá em cima, mas não faziam nem o que estava bem aqui de baixo para poder um dia, de repente, chegar lá onde elas querem. E por muito tempo da minha vida, não tem muito tempo, inclusive, que eu parei de pensar dessa maneira. Eu achava que os meus sonhos, as minhas aspirações, a maneira como eu via uma vida boa, uma vida, não sei, que eu ficava satisfeita quando eu imaginava, parecia que era pouco. Porque grande parte das pessoas com quem eu falava ou que eu via com uma certa frequência tinham aspirações que para mim eram muito mais megalomaníacas e que eu não entendia por que a vida tinha que ser daquele jeito, daquela maneira, porque se não fosse daquele modelo, ia ser ruim, ia ser pouco, ia ser sem valor. Eu costumo dizer, para mim mesma, no caso, né, nessas coisas de conversar sozinha e de imaginar a minha própria vida, eu costumo dizer que eu gostaria muito de... O meu grande sonho, né, no caso, é que eu possa viver em um lugar exatamente igual ao que eu já vivo hoje. Eu moro com a minha família e o meu sonho é um dia poder ter com o meu dinheiro, ter no meu nome
um lugar muito parecido, muito semelhante com esse que eu já vivo com a minha família. Eu não consigo de forma nenhuma me imaginar vivendo, sei lá, num apartamento. Eu morei a minha vida inteira em casas, então eu não consigo conceber a ideia de um apartamento. Mesmo sabendo que provavelmente, se um dia um milagre acontecer e eu conseguir ter dinheiro para um lugar próprio, talvez tenha que ser um apartamento, porque o mundo é uma loucura e uma mulher morando sozinha numa casa talvez seja mais perigoso do que morando num apartamento dentro de um prédio fechado. Mas o meu grande sonho era poder viver num lugar exatamente igual ao que eu já vivo. E eu acho que quando eu tive esse pensamento, quando eu percebi isso, que eu já vivo aonde eu gostaria de viver, que eu já tenho a vida que eu gostaria de ter, o que falta é ter todos os meses uma renda para que de fato eu me sinta participante da vida e que eu possa contribuir todos esses anos que me criaram e me sustentaram e estavam comigo do meu lado e ainda estão. Então, eu fico pensando sobre isso, sobre o sucesso para mim vai ser o dia que eu vou ter dinheiro para isso. E eu tenho estudado, voltei a estudar, para que um dia eu possa conquistar um emprego estável. E isso me faz pensar que eu abandonei aquele sonho de eu vou trabalhar com a escrita. Eu me formei em jornalismo, então eu vou trabalhar com escrita. Isso não me cabe mais, infelizmente, fico triste de pensar por isso. Eu acho, inclusive, que muito disso também, desse pensamento de eu não tenho um plano mirabolante, eu não tenho uma visão, nossa, megalomaníaca, gigantesca, estratosférica de como vai ser o meu futuro, ou de como eu gostaria que fosse o meu futuro. Isso tudo também sempre foi um problema. Hoje eu vejo que não é um problema, mas na época me parecia ser. Quando eu tinha que responder perguntas do tipo: onde você se imagina daqui 5 anos? E como você acha que a sua vida vai estar daqui uma década? Eu não fazia ideia do que responder, então eu tinha que ou inventar ou jogar umas coisas lá pra frente, assim, umas coisas tipo, ai, não sei, vou estar casada, ai, vou ter filhos, ai, não sei. Porque sempre essas perguntas vinham quando eu ainda era muito nova, onde eu não sabia nada de absolutamente nenhum campo da minha vida. E eu tinha que ter todas as respostas. É tipo tu sair da escola com 17 anos e já ter que saber o que tu vai fazer numa faculdade. É uma coisa semelhante, assim. Que tu não tem ideia nenhuma de mundo, de nada, e tu tem que tomar uma decisão. E que se tu não toma, parece que acabou o mundo, sabe? E aí, de um tempo pra cá, é sempre bom lembrar que eu tenho 32 anos, eu comecei a ver que eu tô aonde eu queria estar. Que a única coisa que me falta é ter um salário todos os meses caindo na minha conta, é trabalhar em alguma coisa estável, que eu não tenha que dormir e acordar pensando quando que eu vou poder comprar isso que eu quero muito, quando que eu vou poder pagar essa e essa conta da casa que eu quero muito eu pagar para minha família não ter que se preocupar. Quando que eu vou poder chegar num mercado e fazer um rancho do mês com tudo de mais legal que eu quiser comer e de todas as coisas boas que eu quiser comprar para minha família com o meu dinheiro? É esse tipo de coisa que eu tô pensando agora. Então, eu parar pra pensar que eu abandonei, e esse abandonei vocês coloquem aí visualmente muitas aspas, o sonho de ser escritora, o sonho de viver da escrita, de trabalhar com isso, eu acho que isso pode ocupar um outro lugar na minha vida, sabe? Não o de, nossa, esse vai ser o meu trabalho. Eu levei 14 anos pra perceber o óbvio, que é trabalhe com o que tu ama e tu não vai amar mais nada. E pior ainda, eu nem consegui trabalhar com o que eu amo, porque o que eu consegui foi migalhas. Por um tempo foi divertido, por um tempo eu me senti, nossa, estou trabalhando com o que eu queria finalmente. Mas na maior parte do tempo foi só um grande, eu dei uma sorte aqui que alguém não me achou um lixo profissionalmente, então eu vou ganhar uns trocos por enquanto. Só que isso não se sustenta, eu nem considero mais que eu tenho qualquer tipo de freela de comunicação, honestamente, em 2026.
E eu quero que isso ocupe um outro lado da minha vida, um outro campo. Eu não quero colocar esse peso, essa importância de eu queria ser escritora, eu queria escrever um livro, então esse vai ser o meu trabalho. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso comigo, sabe, gente? Então, eu ainda quero continuar escrevendo, e eu continuo, de fato. E espero um dia poder escrever livros também. Mas isso não pode ocupar esse lugar de ganha-pão. Tem que voltar para o lugar de onde eu nunca devia ter tirado ele, que era de hobby, que era de criatividade, de algo bonito, de algo puro e simples que eu fazia 14 anos atrás e que tinha que ter continuado daquele jeito. Eu sei que quando a gente é jovem, a cabeça é um problema, porque a gente acha que sabe de tudo, que as pessoas não nos entendem, que a gente vai sim conseguir fazer e acontecer e que todos os conselhos que a gente recebeu não são reais, porque as pessoas não sabem o que você sabe. E beleza, muita coisa que a gente vai ouvir às vezes não se aproveita mesmo. Mas geralmente tem coisas ali no meio que poderiam ter sido melhor ouvidas e teria poupado um tempão. O meu primeiro concurso público eu fui fazer ano passado, com 31 anos de idade. E eu demorei esse tempo todo para entender que eu deveria ter feito e passado e trabalhado com alguma coisa de serviço público há muitos anos. Porque boa parte das questões que eu tenho dentro da minha cabeça talvez nunca nem tivessem surgido se eu tivesse uma estabilidade mínima para viver e começar a minha vida. Mas infelizmente eu não tive a cabeça que eu tenho agora, então eu também não posso me julgar pelo passado, pela maneira como eu agi no passado, em relação a empregos e a oportunidades. Eu agi da maneira que eu achei que era o certo e com o repertório que eu tinha naquele momento. Então, que bom que agora eu sei disso. E daqui pra frente o que eu faço com isso, sabe? Estabilidade é a única coisa que eu quero na minha vida, honestamente, se me perguntassem. Porque a partir dela eu sei que eu vou construir, então eu vou poder ter uma vida com a cabeça saudável, com o corpo saudável, porque daí eu vou parar, eu acho, espero, de ter medo de fazer exames, de ir atrás de algumas coisas. Vou talvez cuidar melhor de mim, porque eu não vou ter mais que dormir e acordar sentindo que tudo que eu fiz até aqui não valeu de nada, que óbvio que eu tenho muita sorte, o privilégio de poder estar morando com a minha família até hoje, de não ter que ter saído de casa e ficado sozinha no mundo. Tenho muita sorte disso, eu tenho total noção e é por isso que eu quero e preciso tanto, enfim, pegar as rédeas da minha vida, retomar as coisas do jeito que tinha que ser e poder fazer por eles um pouco também do que tudo eles fizeram por mim, sabe? Porque eu quero, não é que tipo eu me sinta obrigada, não, eu quero fazer isso. E é isso que eu penso do futuro. Então quando eu vejo às vezes as pessoas, não, porque eu vou viajar para tal lugar e a minha vida vai ser assim, e eu vou ter não sei quantos seguidores, e eu vou pra isso e aquilo, e vou ganhar não sei quantos mil, e aí eu vou ganhar milhões, e aí eu vou ser reconhecido, e aí, gente, assim, que bom, boa sorte, não cabe na minha realidade, eu já perdi tempo demais achando que as coisas seriam assim pra mim, e eu tenho que entender que tem coisas que não são pra gente, então o que que é pra mim nesse momento? Estudar. E tentar ser o que eu provavelmente já poderia ter sido há muito tempo. E é isso, e percorrer de pouco em pouco, a gente não precisa ser o melhor em tudo. Eu vi hoje, literalmente hoje, um vídeo no canal secundário do Luigi, que é sobre ser medíocre, mas não no sentido ruim da palavra. Medíocre no sentido de estar na média mesmo, de fazer o que tu quer fazer na tua vida, mas não precisar se matar para ser o melhor, o maioral, o que tem mais sucesso, o que ganha mais, porque tu nunca vai ter paz na tua vida se tu tá sempre tentando competir com alguém que honestamente não tá nem aí pra ti.
tem que competir contigo, se tu quer competir, assim, sabe? É o que ele fala no vídeo. Tu tem que ter um básico ali pra tu conseguir viver, e a partir desse básico tu conseguir começar a se permitir aspirar a ter outras coisas, sabe? Tem vezes que eu me sinto meio delusional nos pensamentos, mas boa parte do tempo eu não me permito sonhar. Tem muitos e muitos anos que às vezes eu chego na conclusão de que eu não estou me permitindo sonhar, porque não adianta eu ter esse sonho se eu não tenho como começar a botar em prática na vida real. É tudo no campo das ideias. Então, que eu comece de pouco, sabe? O tempo vai passar do mesmo jeito. Ah, vai ter uma prova agora? Então, tu te inscreve para essa prova e faz. Vai ter uma prova só daqui 1 ano. Tu tem esse ano inteiro para estudar, para te inscrever, para dali 1 ano fazer essa prova e de repente passar e melhorar a tua vida, a tua situação. Ah, mas vai demorar muito tempo. Esse tempo vai passar igual. E tomara que passe igual, porque a única coisa que vai fazer esse tempo não passar é tu não estar mais aqui. E eu gostaria que você estivesse. Então, o tempo vai passar do mesmo jeito e ele passa muito rápido. Quando a gente vê, já foi. No começo parece que vai demorar uma eternidade. E aí, quando chega, tu não fez nada. Porque tu achou que ia demorar muito e quando viu, já chegou. Então, para esse episódio, eu só queria falar essas várias coisinhas que acabaram culminando numa grande coisa, que foi esse episódio meio longuinho. Para 2026, faz o que tu tiver que fazer por ti, mas não se mata para fazer, para ser o melhor, o maior. Vai atrás do que tu quer, vai atrás do que tu consegue, principalmente, para que aí, a partir do momento que tu consegue algo, que tu consegue uma base, que tu consegue um mínimo, que tu consegue a dignidade necessária, tu vai conseguir te organizar. Tu vai conseguir ter um pouquinho mais de paz e segurança para que aí tu consiga planejar voos mais altos para tua vida. E essa frase inteira parece uma conversinha de coach, mas eu juro que não é. Porque se para eu ter chegado nesse pensamento, depois de 14 anos dando muito murro em ponta de faca, de querer trabalhar com o que eu amava e com o meu sonho, não é fácil para mim chegar aqui agora e falar, não, realmente, vocês estavam certos, eu já devia ter feito isso antes. A cabeça de antes não ia aceitar esse pensamento de agora. A cabeça que eu tinha antes ia se contorcer do avesso e não ia tomar nenhuma atitude, por menor que seja, para fazer o que tem que ser feito. Então, eu espero que 2026 seja um bom ano pra gente, que as coisas possam acontecer da maneira que a gente conseguir fazer elas acontecerem, e que a partir disso a vida de cada um de nós possa ser um pouquinho melhor, possa ir na direção que a gente espera, cada um com o seu sonho, cada um com o seu objetivo. Mas lembrando que sempre, para tu chegar lá em cima, na loucura que tu sonhou, tu tem que começar de algum lugar. Não existe tu saltar do nada para uma coisa muito louca e se manter, sabe? Tu ter essa estabilidade de chegar lá e se manter, a menos que seja uma coisa viral, ainda assim no dia seguinte vai ter uma outra viralização e tu despenca. Então, é isso. O episódio de hoje vai ser esse. Como vocês bem sabem, eu não faço ideia de quando vai ser o próximo. Mas se esse daqui te ajudar um pouquinho, assim como me ajudou enquanto eu me organizava falando, já tá ótimo. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.